Aqui houve uma semana agitada. Qual a palavra? Dilúvio? Dilúvio? Dilúvio. Dilúvio, esse dilúvio que passou aqui. Eles dizem que esse tipo acontece uma vez de 500 anos, de cada 500 anos. Uma grande surpresa para todos. Mas todo mundo, nem todos, mas talvez a metade do pessoal por aqui sofreu muitos danos e todo mundo está tentando ajudar. É muito triste, mas essas coisas talvez ajudam a gente a pensar um pouco a respeito dessa vida e o futuro. Nada nessa vida é permanente. E, na verdade, a gente está tratando este assunto em Marcos capítulo 10. Nada é permanente. E na realidade, essas coisas que temos, às vezes, vão nos levando para um caminho, às vezes, que é fora do caminho de Jesus. Mas a vida continua e a gente quer tentar, por um lado, ajudar. Anteontem, eu estava ajudando o meu sobrinho e chegou esse caminhão com um trailer muito grande e ao lado do trailer era missão resgate da Igreja Batista. E a Igreja Batista, eles têm um ministério e eles são pessoas aposentados, principalmente. Eles vivem indo para cidade nos Estados Unidos todo, onde houver qualquer coisa de desastre. E elas estão indo lá tentando ajudar as pessoas. Então, essas pessoas chegaram, a gente começou a conversar, e esta casa do meu sobrinho é totalmente água em todo lugar, tem que tirar tantas coisas para a madeira enxugar. Muito trabalho. Eles chegaram dizendo, nós queremos ajudar. E eu achei muito interessante um grupo de pessoas que não apenas fala a respeito de Jesus, mas eles estão vivendo a vida de Jesus. Eu achei muito forte o testemunho deles nesse lugar, porque eles me falaram que tem 130 casas ou famílias que eles estão ajudando. E eles fazem serviço que ia custar uma pessoa milhares de dólares. Um serviço, Luiz, muito no mercado é um serviço muito caro. E eles vêm dando tudo, só para ajudar. E meu cunhado tinha telefonado para uma congregação grande nessa cidade. Veja a diferença. E ele disse, vocês têm um grupo de pessoas que podem ajudar com esse serviço? E eles disseram, não, a gente não tem, mas
a gente pode dar água. Tudo bem. Dar água no nome de Jesus Cristo é muito importante. Mas, ao mesmo tempo, tem essa grande congregação que não está entrando no lugar onde elas poderiam ser testemunhos de Jesus Cristo eu acho não simplesmente ajudar na reforma dessas casas, mas eles poderiam ter muitas oportunidades de falar de Jesus Cristo. Mas tudo bem. Estamos em Marcos capítulo 10. A gente está falando de riquezas. O jovem rico, capítulo 10, versículo 17. Agora, a passagem aqui não diz que ele era jovem, mas eu acho que é Lucas, que chama ele de jovem. Por isso o título, o jovem rico. Era um homem interessado, talvez com um pouco de entusiasmo, para seguir Jesus Cristo. Mas quando chegou ao momento de enfrentar o seu coração e o que era realmente importante na vida dele, diz aqui que ele retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. E essas propriedades e essa riqueza era a coisa mais importante na vida dela. Agora, ao meu ver, esse assunto de riquezas, de dinheiro, é um assunto que todos nós precisamos passar um pouco de tempo pensando, avaliando as nossas vidas e as coisas importantes em nossas vidas. Não é um assunto que nós devemos deixar ao lado, porque todos nós temos que entender esta realidade, que as propriedades, os bens, o dinheiro, não vai nos salvar e, ao contrário, pode nos levar para um caminho que vai destruir a nossa fé. 23. Então Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos: escutem, amados, como é difícil para os que têm riquezas entrar no reino de Deus. Agora, eu acho muito difícil responder a pergunta: quem é rica? Quem é que tem riquezas? Quem é que tem muitas propriedades? Como é difícil estas pessoas entrar no reino de Deus. Infelizmente, eu acho que todos nós fazemos parte desse grupo de pessoas. Porque Dora, o pouco que algumas pessoas têm, eles podem agarrar tanto aos seus bens que eles se esquecem de Jesus Cristo. Ainda que seja pouca as propriedades, os bens. 24. Os discípulos estranharam estas palavras, mas Jesus insistiu em dizer-lhes. Então os discípulos não entenderam muito bem, foram um pouco chocados. Mas o assunto era tão importante
que Jesus voltou para insistir. Vocês precisam prestar atenção, Jesus está dizendo. E, sendo essas as palavras de Jesus, Susana. Parabéns, Susana. Mas, sendo Jesus conversando a respeito disso, nós devemos prestar atenção. Então ele disse, filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. Como é difícil. Como é difícil para os que têm riquezas entrar no reino de Deus. Jesus disse em 25, é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Auxe! Poxa! Você se considera rico? Depende. Você vai se comparar aqui ao homem que tem 2, 3 ou 4 casas? Ou a pessoa pedindo esmolas na esquina de uma rua? Em comparação a este mundo, que a maioria de pessoas quase não tem nada, nós podemos dizer que somos ricos. Eu acho que precisamos prestar atenção. Como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo. Agora, o camelo, dizem que provavelmente era o animal mais grande daquela região. E todo mundo vendo camelos de vez em quando. Como é difícil. É mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino. Agora, basicamente, ele está dizendo que é impossível. E eu acho que é uma verdade que todos nós precisamos entender. De Michele, Jeremias, Fátima, provavelmente vocês são consideradas pessoas ricas. Luiz. É impossível vocês entrar no reino dos céus. E eu acho que esta atitude é importante para cada um de nós reconhecer. É impossível que eu chegar lá por minhas próprias esforços, por meu dinheiro. Impossível. Eles ficaram amedrontados, dizendo entre si, sendo assim, quem pode ser salvo? A resposta é, ninguém pode se salvar por si mesmo. E Jesus, olhando para eles, disse, para os seres humanos é impossível. Você é um ser humano? Eu sou. Eu sou um homem que tem riquezas. Eu sou um homem que tem mais que quase uma grande parte das pessoas do mundo. Segundo esta conversa, é impossível que eu
que eu me salvar. Mas a gente tem que continuar lendo, não é, lindo? Não é assim com Deus. Porque para Deus tudo é possível. Esse negócio de salvação, eu não posso me salvar. Daqui a pouco a gente vai ler a respeito de um homem chamado Bartimeu. Uma das histórias eu acho muito, muito interessante de Bartimeu. Cego, sentado ao lado do caminho, ele estava vendo um barulho. E uma multidão de pessoas passando, ele perguntando o quê? Dizem, é Jesus Cristo, ele está passando aqui mesmo. E ele começa a gritar, Jesus, filho de Davi. Ele sabia que por si mesmo ele nunca ia ver de novo. Ele era cego. Mas Luiz, ele já ouviu falar desse Jesus Cristo e tudo o que ele fazia. Especialmente a realidade que ele podia curar as pessoas cegas. Então ele começou a gritar. As pessoas ao redor dele mandou ele se calar. Tá fazendo muito barulho. Cala a boca. Mas ele gritava ainda mais alto. Porque ele sabia, Fátima, que a única esperança desse homem, a única esperança que ele tinha era em Jesus Cristo. Então, gritando, Jesus mais alto. E aqui, nós, como seres humanos, agora nós temos que ter essa mesma realidade. Temos que entender que fora de Jesus Cristo não há salvação. Então chega o tempo para a gente gritar. Jesus, filho de Davi, estou aqui! Preciso de ajuda! Quero me salvar, mas eu não posso! Venha, Jesus, para me salvar! Diz que Jesus parou, procurou o Bartimeu, chegou a ele e perguntou, o que você quer, Bartimeu? Eu quero ver, Senhor, eu quero ver. Jesus curou ele. E da mesma forma, todos nós, e as pessoas em que nós estamos ensinando, nós temos que entender e ter essa realidade em nossa cabeça, que a nossa única esperança fique em Jesus Cristo. E não tem nada errado em gritar. Gritar é o que nós devemos fazer. Gritando, Jesus, 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 eu preciso do Senhor. Eu quero me salvar. E é o Senhor único que pode me salvar. É muito difícil para quem tem riquezas entrar no reino dos céus. Oh, como é difícil. Jesus falou. Pedro, fazendo a pergunta, então, quem pode se salvar, Senhor? E Jesus fala, é uma verdade que nós temos que entender.
para os seres humanos não é possível. Mas para Deus, tudo é possível. Então, nossa esperança fica nesse Jesus, o nosso Pai. Nós temos que ter esta fé, que eles podem nos salvar e nos ajudar a sair dessa situação difícil em que moramos neste mundo. E Pedro disse, versículo 28, então Pedro falou outra vez. Ele começou a dizer, eis que nos deixamos tudo e seguimos o Senhor. Agora veja a diferença entre esses discípulos e o jovem rico. O jovem rico estava apresentado com o evangelho e diz que o jovem rico ficou triste e retirou-se, saiu. Por quê? Era dono de muitas propriedades, amava essas propriedades, mais que amava de Jesus Cristo, saiu sem ser salvo. Mas veja, Jesus disse, em verdade lhes digo, que não há nenhum que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, pai, filhos, ou campos, por minha causa e por causa do evangelho, que não receba já, no presente, 100 vezes mais casas, irmãos, irmãs, mais filhos e campos, com perseguições. E, no mundo por vir, veja bem, receberá a vida eterna. Então, Jesus respondendo essa pergunta a Pedro, Pedro que disse, nós deixamos tudo, estamos seguindo o Senhor. Jesus está dizendo, vocês vão receber esta vida eterna. Porém, muitos primeiros serão últimos e os últimos serão primeiros. Então, nossa cabeça, às vezes nós estamos vendo as pessoas com 3, 4, 5, 6 propriedades. Está vendo as pessoas com 2, 3, 4, 5 carros. Pessoas que têm tudo o que elas querem. São as pessoas primeiras. E muitas dessas pessoas, e pode incluir a gente, viu? Se a nossa cabeça está agarrada nessas riquezas, tudo que nós temos, nós vamos ser os últimos, nós não vamos receber nada. Mas os que não estão se importando, que não estão adorando as suas riquezas, mas estão adorando Jesus Cristo e seguindo Jesus Cristo, essas pessoas vão receber estas bênçãos. O reino de Deus nos traz muitas coisas. E como nós estamos vendo agora mesmo. E muitas pessoas façam essa pergunta comigo. Felipe, como foi seu tempo no Brasil? Ah, adorei. Aí eu tenho tantas mães, tantos irmãos, tantas irmãs, tantas casas. A minha vida é muito, muito cheio. Porque no reino de Deus, o que pertence a mim, pertence a vocês. O que pertence a vocês, pertence a mim. Nós vivemos nessa comunidade de amor, esse amor de Jesus Cristo, que muda o jeito que a gente olha para nossas propriedades. Eu fico muito animado
quando vem fotos de vocês reunidos nessa chácara de Além do Suzano. E porque eu estou vendo Além do Suzano compartilhando com vocês o que pertencem a eles. E eu acho que é muito, muito bom quando nós entendemos que tudo que nós temos vem do Senhor e deve ser compartilhado um com os outros. Como isso é bom. Ok, versículo 32. O assunto que Jesus começou no capítulo 8, chegando no final da vida dele, Jesus vai outra vez falar da sua morte e a sua ressurreição. Ele acabou de falar da vida eterna, que muitos vão receber, que estão seguindo a ele, vivendo no Evangelho. Tudo isso vai ser possível porque Jesus vai se entregar por nós. Vai ser abusado, vai morrer, ser sepultado e em 3 dias ele vai ressuscitar-se. 32. Estavam a caminho, subindo para Jerusalém. Essa jornada aqui de Jesus Cristo é uma jornada que é muito sério. É uma jornada que ele sabe que vai levar à sua morte. Ele poderia ter dito, Luiz, eu não vou não. Não vou lá não. Mas não. Ele disse, eu vou. Era o propósito dele. Era a missão de Jesus Cristo. Então, subindo para Jerusalém, Jesus ia diante dos seus discípulos. Ele está em frente. Eu acho que eu estaria lá atrás. Deixar primeiro os discípulos ir. Mas não, Jesus não. Olhos fixos em Jerusalém, ele está indo. Estes se admiravam. Então eles estão reconhecendo que tem alguma diferença agora. Esse Jesus é um pouco diferente. O que é? Eles se admiravam e o seguiam tomando-os de apreensões. O que é isso? O que está acontecendo? Jesus já tinha falado a respeito da morte dele em Jerusalém. Mas agora não está entrando realmente na cabeça dos discípulos e dos outros que estão falando, porque são mais do que simplesmente os 12 discípulos que estão seguindo Jesus Cristo. Diz aqui, e Jesus, versículo 32, estou no meio, e Jesus chamando outra vez os 12 para um lado, agora ele está chamando os discípulos para falar simplesmente com os 12, começou a revelar-lhes as coisas que deviam acontecer com ele, dizendo, eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas. Eles vão condená-lo à morte e entregá-lo aos gentios. Vão zombar dele, cuspir nele, açoitá-lo e matá-lo. Mas depois de 3 dias, ressuscitará. Está falando bem claro, não é? Nós temos lido
nós podemos ver toda a história, não é difícil para a gente aceitar e entender. Mas para esses discípulos que já passaram quase 3 anos com Jesus, vendo ele fazer esses milhares de milagres, tudo que Jesus fez, eles não entendem como Jesus pode morrer. Então, eles ainda não entendem. E quando acontecer, não vão entender. Agora, no meio desse desejo intenso de Jesus chegar em Jerusalém, no meio dessa realidade, ele acabou de falar de tudo que ia acontecer. Adivinhem o que João e Tiago vão perguntar. Às vezes, nós, os seres humanos, às vezes nós não temos, nós não entendemos o que está acontecendo neste mundo. Eles vão conversar, eles vão iniciar esta conversa. Nós queremos ser os maiores no reino. Parece que eles nem estão pensando em que Jesus falou. Agora eles não disseram, Senhor, isso não é possível não. Explica como é. A gente não está entendendo isso. Não pode acontecer, Senhor, não. Eles não entrarem nesse desejo de entender, de tratar este assunto. É como se fosse as palavras passarem pela cabeça sem ter nenhuma compreensão. Então eles entram nessa conversa chata por Jesus Cristo, eu acho. Então se aproximaram dele Tiago e João, filhos de Zebedeu. Antes de continuar, eu quero fazer algumas perguntas, fazer alguns comentários a respeito das riquezas. O perigo de riquezas. Riquezas tiram a nossa confiança de Deus e coloque nos bens que temos, no dinheiro, se não tiver cuidado. As suas riquezas, a busca de riquezas, pode tirar a sua confiança. Você conseguindo coisas, conseguindo dinheiro, tudo isso nem sempre é uma bênção. Riquezas nem sempre é uma bênção. Riquezas como a bebida. Vocês já notaram como a bebida pode mexer com a cabeça de uma pessoa e tirar a pessoa de uma vida responsável, uma vida que procura estabelecer as coisas boas? O dinheiro pode fazer a mesma coisa. Deixar a gente louca. E a gente não fica procurando Deus. Então, tenha cuidado com essa busca de riquezas. Em versículo 13, Jesus falou das crianças. Eles continuem sendo um exemplo para a gente. As crianças não confiam em riquezas. E com a permissão de Miquela e Jeremias, gostaria de usar mais uma vez. Zoé não se levanta
contando o dinheiro dela. Zoé não se levanta pensando, como é que eu posso ganhar dinheiro hoje? Esta fé e confiança simples que ela tem nos pais dela, ela se levanta, vai procurando mãe, vai procurando o paizinho. Porque ela confia, ela sabe que mãe e pai vão cuidar dela. Às vezes, nós perdemos esta fé e confiança simples. Se levantando, esquecendo de Deus, e logo, Fátima, a gente vai correr para pegar mais dessas riquezas. Então, é uma atitude que nós temos que ter em nossas vidas. Uma atitude dessa criança, como Zoé, para sempre viver confiando em Deus, que Ele vai confiar, Ele vai cuidar da gente. E eu prometo, veja bem, Zoé se levantando, dizendo, mas estou com fome. De Michele, Jeremias, olhando, a casa não tem comida, logo, eles vão sair logo, comprar alguma coisa para cuidar da filha deles. Então, eu acho que nós precisamos ter esta mesma confiança. Deus vai nos cuidar. Ele vai providenciar o que é necessário. Não deixem que as riquezas tirem você do caminho de Deus. Outra coisa, as riquezas nem sempre é um sinal das bênçãos de Deus, nem da favor de Deus. As bênçãos, as riquezas nem sempre são uma prova das bênçãos e o favor de Deus. As riquezas, muitas vezes, atrapalham. E eu posso imaginar que os discípulos estavam pensando isso. Ah, mas são abençoados, veja quanto Deus tem dado a eles. Essas riquezas não são, nem sempre são bênçãos. E pode ser, amados, que é uma razão que a gente não tem muito, é porque o Pai sabe que se tivéssemos muito, estaríamos fora do caminho, buscando, procurando outras coisas, além de Deus. Então, tenha cuidado. As riquezas nem sempre são bênçãos de Deus. Riquezas, veja bem, podem nos deixar satisfeitos com esta vida e a gente não sente desejo de procurar mais nada. Cuidado com riquezas. Riquezas podem deixar uma satisfação que é completa em nossas cabeças e não precisa mais procurar Deus. As riquezas, tenha cuidado. Jesus fala muito das riquezas. A realidade é que a graça de Deus é suficiente para fazer tudo. Para nos cuidar nessa vida e a vida que vem. Confia. Tenha essa fé simples que Deus vai cuidar de você. Hoje
amanhã e no futuro, quando chegar o Senhor, quando Ele voltar. Ponha a sua fé em Jesus Cristo. Então, antes, eu queria dizer, antes que eu entrei nesse assunto da morte de Jesus Cristo, mas a gente pode falar um pouco do perigo das riquezas depois da aula. Então, Jesus, ele falou da sua morte. Tiago e João, então, se aproximaram de Jesus, Tiago e João. Esse é o João que escreveu o Evangelho de João. Okay? É difícil para mim encaixar esse pedido na vida de João, mas João era um tempo que João não era tão maduro, tão forte. Esses filhos de Zebedeu dizendo: Mestre, mestre, queremos que o Senhor nos concede o que vamos pedir. Um grande pedido. Chegando bem em frente de Jesus Cristo, esses dois, para fazer um pedido. Jesus lhes perguntou o que querem que eu lhes faça. E eles responderam: permite-nos que na sua glória nós assentemos uma à sua direita e o outro na sua esquerda. Eles estão querendo as posições mais altas e fortes que Jesus tem para oferecer. Sem dúvida, eles estão vendo Jesus Cristo como o rei, sentado no trono, governando tudo de Israel. E eles estão pedindo um favor. Querem ficar um na esquerda, outro na direita. Nessas posições de autoridade. Agora, isso é bem depois que Jesus falou da sua morte, de tudo que ia passar. Eles já estão vendo Jesus com esses olhos fixos em Jerusalém. Eles estão um pouco preocupados. O que está acontecendo com esse homem? Então, eles resolvem, vamos fazer esse pedido. Mas Jesus lhes disse: vocês não sabem o que estão pedindo. Será que podem beber o cálice que eu bebo? Ou receber o batismo com que eu sou batizado? Eles responderam: podemos, sim, podemos. Então, na realidade, eles estão pedindo alguma coisa que eles não entendem. Eu acho que muitas orações nossas é assim, Olinda. Nós pedimos coisas que, na verdade, nós não entendemos a realidade atrás de nossos pedidos. E o Jesus olha para a gente. Ele diz: não vai acontecer isso, não. Que é bom. Voltando para a ilustração dos fios. Quantas vezes os fios fazem pedidos que não fazem sentidos, ou pedidos que não são bons? E vocês, como pais, o que vocês vão fazer? Dora, você vai dizer. Os filhos não gostam, certo? Começam a reclamar, começam a chorar. Mas sendo pai, vocês vão cuidar dos seus filhos. Aqui eles não sabem o que estão pedindo. Jesus fala aqui de beber o cálice, que ele vai beber. A cálice não é café, não. Dentro daquela cálice não é suco de laranja, não. É um cálice de dor e sofrimento.
muito dor, muito sofrimento, muito abuso, muito perseguição. Eles não entendem o que estão pedindo. Vocês podem receber o batismo com que eu vou ser batizado, que eu vou receber. Agora, vocês sabem que a palavra batismo quer dizer ficar totalmente enterrado em alguma coisa. No caso do batismo cristão, enterrado nas águas. Mas aqui é outro batismo, é um batismo de sofrimento. Vocês podem receber esse batismo de sofrimento que eu vou receber? Olhe para os últimos 2 ou 3 dias de Jesus Cristo. É um batismo de sofrimento. E Jesus faz essa pergunta. Vocês podem receber esse batismo? Agora eles não entenderam, não. E eles respondem, sim, podemos, claro. Então Jesus lhes disse, vocês beberão o cálice que eu bebo. Receberão o batismo com que eu sou batizado. Vocês vão receber. Vocês não entendem agora o que é, mas vocês vão receber. O que eles vão receber não é esta glória de ficar na esquerda ou direita de Jesus Cristo, não. É o contrário, eles estavam olhando para uma posição de muita glória, de muita autoridade, uma posição que ia dar muitos privilégios. Jesus diz, não. É o contrário que vocês vão receber. Quanto a sentar à minha direita ou minha esquerda, não me compete considero, pois é para aqueles a quem está preparado. Deus, eu vou dizer, está preparando, ele preparou, está preparando, e Deus está dando a todo cristão uma posição, um lugar no reino de Deus. É de Deus, não é da gente. O pedido que devemos fazer é o seguinte, Senhor, me prepare para o serviço que o Senhor quer que eu faça. Me prepare. Talvez seja no sertão de Pernambuco, talvez seja no meio de Tocantins. Eu não sei. Mas em vez de pedir para ficar no lugar esquerdo ou direito de Jesus, vamos pedir, Senhor, me prepare para alguma coisa. Eu vou ficar satisfeito com isso. Quando os outros 10 discípulos ouvirem isso, começaram a ficar indignados com Tiago e João. Agora eles estão brigando. Não estão pensando. Já esqueceram o que Jesus falou a respeito da sua morte. Das coisas que vão acontecer em Jerusalém. Já esqueceram tudo isso. Estão brigando entre si. Querendo saber quem vai ser o mais importante. E quantas vezes nós fazemos a mesma coisa? Eu acho que a situação durante o tempo de Jesus Cristo é muito semelhante
a situação hoje em dia, a situação religiosa. Está lembrado que Jesus, uma vez, com seus discípulos, estava na área do templo. Estavam olhando, vendo todas as pessoas colocar dinheiro na tesoura, na coleta do templo. Chegaram pessoas jogando muito dinheiro na coleta. Chegaram lá, alguém tocando trombeta para chamar a atenção de todo mundo. Olha, aqui é uma pessoa rica, ele vai dar uma grande coleta, muito dinheiro no tesouro do templo. E essas pessoas passando, dando dinheiro. E Fátima era uma pessoa, uma mulher, que veio só com uma quantidade insignificante. Eles não tocaram trombeta quando ela chegou, mas ela deu com fé. E Jesus disse aos discípulos: esta mulher deu mais que todos os outros. Porque ela deu de sacrifício. Ela deu uma oferta ao Senhor para mostrar a fé e o amor dela. Os primeiros vão ser últimos, os últimos vão ser primeiros. Esta mulher era, nos olhos das pessoas naquela época, ela era a pessoa mais insignificante. Mas nesse caso, ela, aos olhos de Deus, era a pessoa mais importante. Esses discípulos aqui estão pedindo, fica na esquerda e direita de Jesus Cristo, na sua glória. Pensando que esse aqui é o lugar mais importante. Não. O lugar mais importante é o lugar que Jesus, o que Deus está dando a cada um de nós. E com um espírito humilde, reconhecendo que o que eu tenho é o que Deus me deu. Deus me preparar para esse que estou fazendo agora. Então, Luiz, não é necessariamente sentar na esquerda ou direita de Deus. É usar o que Deus tem nos dado. Como aquela mulher, usar no reino para glorificar Jesus Cristo. O que tem? Se tem muito, usa o muito para glorificar Jesus Cristo, para servir a Deus. Se tem pouco, não esconde, dizendo que Deus não tem interesse nesse pouco, minha vida simples, meu trabalho simples, não esconde não. O que tem, usa no reino de Deus, para a glória de Jesus Cristo. Agora, eu não sei o que todos vocês fazem, mas fazem reconhecendo que Deus tem lhe dado o que você tem. Usa para a glória de Jesus Cristo. Fica satisfeito com isso. Fica animado com isso. E não procure evitar essa atitude de Tiago e João, querendo ser as pessoas mais importantes. Não. Usa o que o Senhor tem lhe dado.
Então, eles estão brigando, todos estão imaduros. Todos não estão entendendo, depois de tanto tempo de Jesus Cristo, como a gente, tanto tempo com Jesus Cristo, e a gente ainda briga. A gente briga dessas coisas insignificantes. Fica chateados, fica com raiva. Nós não queremos ter mais comunhão com esse irmão ou aquela irmã por causa disso ou aquilo. Estamos agindo como esses discípulos aqui. Não. Esse não é o caminho de Jesus. Já como lemos e estudamos no livro de João, o caminho de Jesus é um caminho de mútua aceitação, de amor, de cuidado. Aceitando a posição que o Senhor tem nos dado e servindo assim. 41 ou 42, mas Jesus chamando todos para junto de si. Agora, ele está chamando todo mundo. Os 12 com as outros que estão indo para Jerusalém com ele. Vocês sabem que os que são considerados governadores dos povos os dominam. Entende isso? É. Posição de autoridade. E os seus maiores exercem autoridade sobre eles. Sempre nesses reinos dos homens, o jeito do homem, alguém está reinando sobre outro. Mas entre vocês, não é assim. Entre vocês, aí em Palmas, não é assim no reino de Deus. Pelo contrário, quem quiser se tornar grande entre vocês, que se coloque a serviço de outros. Esse é o jeito de Jesus Cristo, o jeito do reino. Quem quiser ser o primeiro entre vocês, que seja servo de todos. Pois o próprio Filho do homem não veio a ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Vocês sabem de tudo isso. Vocês sabem. E esse, junto com essa conversa de riquezas, são duas áreas em que nós precisamos todos melhorar. Vamos servir uns aos outros em amor. Se Jeremias precisa de alguma coisa e você pode ajudar, vai lá. Se é uma oração, dá oração. Se é consolo, dá consolo. Se é um abraço, dá um abraço. Vamos nos tornar servos uns dos outros, como Jesus está nos servindo. Porque Jesus não veio para criar um reino, para ele ser levantado e todo mundo servindo ele. Ao contrário, Jesus veio para servir e dar a sua própria vida para nos resgatar. Então eu quero
eu quero pedir a vocês. Por favor, aprendem essas grandes lições. Sejam servos uns aos outros. Se alguém está chateando vocês, se alguém está com dificuldades, não se afasta, não. Ao contrário, Dora, vai logo para essa pessoa, dizendo, deixe-me ajudar, deixe-me orar, vamos tomar um cafezinho ou alguma coisa juntos e vamos conversar a respeito disso. Esse é o jeito do reino de Deus. Então, hoje tratamos Jesus tratou com a gente 2 assuntos muito importantes. O jeito que estamos encarando as riquezas em nossas vidas. E o segundo assunto era o jeito que a gente devemos ter essa atitude de servir e cuidar uns dos outros. Então, oramos. Pai, o Senhor tem nos dado bastante hoje. O Senhor nos deu muito hoje. E estamos aceitando como a sua mensagem para a gente hoje. A gente se entrega ao Senhor para nos cuidar, para nos salvar. A gente vai prometendo usar o que nós temos para a glória do seu reino. E a gente está pedindo, Senhor, não deixe que essas coisas levem fora do caminho. Também, Pai, nós queremos que o Senhor ajude-nos a ser servos uns aos outros, amando, cuidando, como Jesus Cristo nos amou e nos cuidou. Estamos olhando para Jesus, para Ele ser, porque Ele é nosso exemplo. Ele tem feito tudo de uma maneira tão boa. Estamos levantando Ele em nossas vidas para ser nosso grande exemplo. Tudo isso oramos em nome de Jesus Cristo, para a sua glória, para a grandeza do seu reino. Amém.